Olá, muito bom dia a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe também a sua família. Amém? Graças a Deus. Eu tenho certeza que você vai ter um dia muito abençoado pelo próprio Deus. Você crê que o seu dia será um dia de vitórias? Será um dia abençoado? Nós vamos fazer daqui a pouco a oração para que Deus venha nos dar um dia abençoado na presença do nosso Deus. Eu costumo falar aqui que quem começa o dia, aliás, orando, terminará o dia abençoado pelo próprio Espírito Santo. E até o que tiver para dar errado para a gente, vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu tenho certeza que essa oração vai te fortalecer, vai te abençoar, vai te levantar em nome do Senhor Jesus. E vai trazer para você livramentos, em nome do Senhor Jesus. Livramentos espirituais, quer dizer, se tem alguém trabalhando contra você, o mal tem se levantado contra você, eu não sei, de repente se levantou uma grande tempestade contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, como aqui, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estava num barco com os discípulos, e se levantou uma grande tempestade. Se levantou uma grande tempestade para poder levar aquele barco a afundar. E de repente você está vivendo isso. De repente você está vivendo uma situação difícil hoje. O mal tem se levantado lá no seu trabalho, lá na sua empresa, ou de repente em casa, na família, na vizinhança, na saúde. E nós vamos fazer essa oração, determinando que essa tempestade que você de repente tem passado, é claro, somente você que está passando por isso. Se você está bem, amém, graças a Deus. Mas se você está vivendo um momento difícil, nós vamos orar para que Deus, ele venha cessar essa tempestade que se levantou contra você, na sua casa, na sua família. Nós vamos fazer o uso da fé. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai abençoar todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero pedir agora para você colocar aí o seu nome. Coloque o seu nome, o nome do seu familiar. Prepara o seu copo d'água. O meu já está aqui, ó. E eu quero pedir uma coisa. Sempre esteja aqui pela manhã, nesse propósito, com a gente, orando, nessa corrente de fé, para que Deus venha cada dia te abençoar, para que Deus a cada dia venha te dar livramentos. Amém? Para que Deus venha te guardar. Todos nós precisamos de oração. Todos nós precisamos levar uma vida de oração. E através da oração é que a gente vence. Através da oração que você vê que as pessoas são curadas, que as pessoas são libertas, que as pessoas são salvas. Através da oração que as portas se abrem para você. Você que se encontra de repente desempregado. Através da oração que você vê o seu casamento restaurado, abençoado. Amém? Então nós não podemos deixar de viver uma vida de oração. Temos que estar sempre orando, porque a gente vence um problema, vem outro problema. Amém? E agora eu quero convidar você, que não faz parte dessa nossa corrente de oração, para que você venha fazer parte com a gente. Você venha fazer parte dessa nossa corrente de fé, de oração. Só você clicar embaixo no vídeo, na palavra escrever, você não paga nada gratuitamente. E você ativa o sininho, na opção todas, para que o YouTube venha entregar essas orações para você. E não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha.
e compartilhe este link desta oração na sua rede social, aí no Facebook, no WhatsApp. Convida um amigo, uma amiga, um colega de trabalho para estar aqui conosco. Amém? Graças a Deus. Jesus disse: aquele que me serviu, o Pai o honrará. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero ler essa passagem que fala aqui no livro de Mateus, capítulo 8, e no versículo 23 diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer dizer, que homem é este? O Filho de Deus, o Senhor Jesus. Amém? Você vê, eles entraram no barco e o barco foi tranquilo, mas depois se levantou uma grande tempestade. E era para os discípulos eles terem repreendido aquela tempestade, mas eles não usaram a fé deles. Eles foram lá e chamaram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus veio e repreendeu aquela tempestade e chamou eles de um homem de pequena fé. Amém? Então, ia se cumprir aquela palavra que o Senhor Jesus disse, que tudo é possível aquele que crê. Os discípulos, faltava neles a fé, faltava neles, eles creem que Deus era com eles. E que se eles repreendessem aquela tempestade ia cessar. A mesma coisa é você que de repente está vivendo um momento difícil na sua vida. E muitas das vezes você fica pensando: o que eu vou fazer? E Deus às vezes quer usar você. Basta você crer. A gente não pode duvidar. A gente tem que crer na palavra de Deus. E crer que Deus é com a gente. Foi isso que faltou aqui nos discípulos. Você veio a tempestade, o barco estava quase afundando, e eles tiveram medo, tiveram dúvidas. Uma coisa que atrapalha é a dúvida, é o medo. Nós não podemos deixar o medo prevalecer. Por mais que tenhamos medo em muitas situações, o medo vem para todo mundo. O medo vem para todo mundo, mas o medo, ele não pode prevalecer na vida daqueles que têm uma fé em Deus, que creem em Deus. E nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos repreender esse problema. Esse problema que se levantou na sua casa. De repente você se levantou um problema de saúde. De repente se levantou um problema espiritual. Tem tirado a sua paz. De repente se levantou um problema lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, na sua casa. E nós vamos repreender essa tempestade, esse problema. Nós vamos fazer uso da nossa fé. Nós não vamos fazer como fizeram os discípulos. Nós vamos usar a fé que Deus nos deu. E vamos repreender esse mal. Amém? E eu creio que esse mal, que essa tempestade, não vai prevalecer na sua vida, nem tão pouco na tua casa, na sua família, lá no seu trabalho, ou na sua saúde, ou na sua vida espiritual. Nós vamos fazer agora a oração da fé e vamos repreender esse mal em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, meu Deus, eu não sei qual é a tempestade
que se levantou, meu Pai, na vida desse meu irmão, ou na vida dessa minha irmã, eu não sei, mas o Senhor sabe, meu Pai. E nós sabemos que a tempestade vem para todos. A tempestade vem para todo mundo. Tem momentos que nós passamos por lutas, por dificuldades, problemas. Mas nós temos, meu Pai, que usar a fé. Temos que chamar a sua atenção. E eu me coloco aqui agora, meu Pai, com todos que têm feito parte dessa corrente de oração. E nós repreendemos, meu Pai, esse problema que se levantou na casa, na família, no lar, na vida espiritual dela. Nós repreendemos esse problema espiritual que tem tirado a sua paz. De repente, o problema que se levantou é uma ansiedade, uma depressão, é um síndrome do pânico. De repente se levantou uma doença. E nós repreendemos, meu Pai, essas enfermidades, esse problema de ordem física ou de ordem espiritual. Nós repreendemos esse problema da sua vida, da sua casa, da sua família. Nós repreendemos, meu Pai, esse mal, esse vício que tem estado na vida desse familiar. Nós repreendemos esse mal agora. Nós determinamos a libertação de todos agora. Seja livre desse vício, seja livre desse mal, seja livre dessa doença, seja livre desse problema espiritual, porque nós usamos a fé, nós repreendemos, meu Pai, essa tempestade, esse problema que se levantou na saúde, na vida espiritual, ou lá no trabalho dela, na empresa, no comércio, na loja, aonde quer que se levantou um problema. Nós repreendemos esse mal da sua vida, da sua casa, da sua família. E agora, meu Pai, que ela receba paz, que ela seja abençoada nessa manhã, que ela tenha um dia abençoado, que ela tenha um dia repleto de livramentos. Livra a todos que têm feito parte dessa corrente de oração. Livra, meu Pai, da bala perdida. Livra dos acidentes. Livra, meu Pai, livra de todo mal. Livra agora. Guarda a casa dela, a família. Guarda os bens. Não deixa o mal tocar em nada que é dela. Livra da violência. Livra da injustiça. Livra, meu Pai, de todo e qualquer mal agora. Eu apresento a Ti, a cada nome, a cada pedido de oração que é colocado aqui nessa corrente. E que eles tenham um dia abençoado, meu Pai, na Sua presença. Que ela receba livramento. Se tem alguém internado no hospital, desenganado pela medicina, que ele seja curado nessa manhã. Que ele seja livre agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E frustra os planos e os projetos do mal, de contra a nossa casa, de contra a nossa família, de contra os nossos familiares, meu Pai. E que tenhamos um dia abençoado. Sejam todos agora abençoados. Que chega até a sua casa a paz, a bonança, como chegou naquele barco. Meu Deus, quando o Senhor repreendeu aquela tempestade, chegou a bonança, chegou a paz. Eles estavam apavorados, eles estavam desesperados, meu Pai. Mas quando chegou, quando o Senhor repreendeu aquela tempestade, eles ficaram em paz. A paz reinou naquele barco, meu Pai, e que a mesma paz reina nesse lar, reina nessa casa, nessa família, em nome do Senhor Jesus. Receba a paz que vem de Deus, receba a sua libertação, receba a sua cura, receba
em nome de Jesus, o livramento que você quer, que você precisa. Meu Pai, eu apresento cada nome, a cada pedido de oração. Eu apresento, Senhor, esse copo d'água, e quando ele beber desta água, que eles recebam a cura, meu Pai, a libertação, em nome do Senhor Jesus. E todos que creem agora, você pode dizer amém, que quer dizer assim seja, e graças a Deus. Está aí mais uma oração muito forte pela manhã. Eu creio que Deus te abençoou nessa manhã, tanto você quanto a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. E eu convido a todos vocês que ainda não faz parte dessa nossa corrente de oração. Só você clicar aí embaixo no vídeo, na palavra inscrever, você não paga nada gratuitamente. Você ativa o sininho na opção todos. E eu quero desejar para você um ótimo dia, um bom descanso e um abraço apertado no seu coração. Amém? Eu te espero aqui na oração da noite, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.